Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Flamengo. Tudo bem? Olha só, neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre algumas questões que envolvem hoje o rubro-negro da Gávea, este gigantesco clube do futebol mundial, que está, de certa forma, a gente percebe se processando no Flamengo uma certa perca de oportunidades em relação ao momento, a este momento histórico, em que o Flamengo poderia construir muito mais relevância no cenário do futebol latino-americano. O Flamengo está, pouco a pouco, perdendo aquela oportunidade que foi configurada ali a partir da gestão anterior do Bandeira de Melo, né, e seus gestores, não somente do Bandeira de Melo, evidentemente, e que acabou sendo simbolizada, né, na conquista da Libertadores de América em 2019. A partir daquele cenário, a partir daquela conquista, o Flamengo sinalizava que poderia sim ser praticamente imbatível no cenário da América Latina. Só que de lá para cá a gente percebe que o clube vem perdendo grandes oportunidades, né? E essa temporada para mim foi chocante, essa temporada foi de fracasso, importa reconhecer isso. A temporada do Flamengo de 2021 foi de fracasso, o Flamengo tem aí apenas enfim, não tem nenhuma das conquistas importantes, né, das 3 competições que teve pela frente, Libertadores de América, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. O Flamengo deveria conquistar pelo menos uma dessas competições. Para mim a temporada do Palmeiras está absolutamente salva com a conquista da Libertadores, a temporada do Atlético Mineiro está também salva com a conquista do Campeonato Brasileiro e até mesmo possivelmente da Copa do Brasil. A temporada de outras equipes também foram salvas com grandes campanhas, por exemplo, o Atlético Paranaense pode não vencer a Copa do Brasil, mas também teve a sua temporada salva com o título da Sul-Americana. Né? Vamos lá, o Fortaleza teve um grande título que foi a ida à Libertadores na sua fase de grupos, inclusive ficando no Brasileirão atrás apenas de Flamengo, né, de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, ou seja, também teve uma espécie de título muito importante. E o Flamengo ganhou o que nessa temporada? O que ganhou o Mengão nessa temporada? Enfim, este é um problema que precisa ser muito bem levado em consideração hoje na Gávea, gente, porque não é um problema pequeno, evidentemente, não é qualquer coisa, né? A coisa deveria ser bem mais, assim... hoje a gente percebe que há uma questão no futebol brasileiro, que na verdade não envolve só o Flamengo, mas vários dirigentes de vários clubes do futebol brasileiro, que é essa questão da anestesia. Parece que eles vivem anestesiados. Parece que nada machuca, nada fere, nada chega neles, né? Então os caras têm aí vários problemas, os caras veem a sua equipe sendo eliminada de competição, parece que isso não toca nos caras mais. É impressionante em que mundo vivem alguns dirigentes no futebol brasileiro, né? E há também dentro dessa perspectiva de, às vezes parece que não sair da anestesia. Dentro disso tem uma coisa interessante que é o encastelamento. Parece que alguns dirigentes vivem num castelo, vivem completamente encastelado, e tudo que acontece do lado de fora parece que não importa, parece que não toca, parece que também não machuca as suas emoções, né? Então, parece que está tudo muito bem, né? E a partir daí vem uma grande indiferença em relação ao mundo, em relação à sua torcida. E vamos lá, gente, como é que o Flamengo, como é que dirigentes do Flamengo pode manifestar indiferença em relação à sua torcida? Quando a gente olha essencialmente para a torcida do Flamengo, quando a gente olha o que é a alma dessa torcida rubro-negra, chega a ser absurdo, por exemplo, a gente ter uma gestão que às vezes se mantém tão indiferente em relação aos seus torcedores, né? Ao longo da competição também, a gente teve alguns momentos em que o Flamengo precisava de dirigentes muito atuantes, inclusive para brigar ali na CBF, brigar inclusive com a comissão de arbitragem. Não vimos isso também nessa temporada. Enfim, o Flamengo está sendo hoje administrado por um bando de bunda mole, vamos combinar, né? Que não consegue, por exemplo, ser os dirigentes que talvez o clube precise neste momento. E dentro disso a gente tem vários problemas que se configuram. O Flamengo não tem técnico. E o Flamengo não tem técnico, poderia ter um técnico hoje. Não teve técnico porque esses dirigentes que não tiraram o bundão da cadeira para buscar um técnico, para pesquisar e buscar um técnico, convidaram para trabalhar aquele garoto de Ipanema, aquele enganador, o tal do Renato Portaluppi, que nunca mais na vida passe perto da Gávea, por exemplo, né? Então, por que poderia ter um técnico hoje interessante? Poderia ter um técnico interessante bem antes, inclusive, do próprio Rogério Ceni, né? E aí esse técnico poderia seguir para a próxima temporada também, né? Então não teve técnico, enfim, mandaram depois de muito tempo aí o Portaluppi embora, deram um pé na bunda dele, mandaram ele para a praia, e ele foi para a praia no dia seguinte da demissão, estava na praia, curtindo a praia, porque esse é o Renato Gaúcho, né? Então o que ocorre? De lá para cá já teve um bom tempo aí e o Flamengo ainda não indicou um técnico, o Flamengo ainda não bancou a contratação de um técnico. Aí fica aquela história, mas não é fácil, tal, não sei o quê. Pô, tem que ser mais fácil para o Flamengo, porque o Flamengo é Flamengo, pô. Tem que ser bem mais fácil, né? Então, não buscar. Aí fica aquela narrativa de que estamos entrevistando, não sei o que, parece elegante e tal. Gente, ó, contar uma coisa pra vocês. Se há uma coisa que eu, de certa forma, conheço minimamente, é como pensa dirigente de futebol. Até em virtude dos encontros que tive com alguns deles,
para falar, por exemplo, de planejamento, para falar, por exemplo, de contratações, para falar, por exemplo, de mercado. Eu estive presente em reunião com alguns. É incrível como todos pensam muito de forma semelhante. É impressionante como erram, né? Como são desatualizados, como não entendem absolutamente nada e como são reféns de empresários. Isso eu vi em alguns clubes aqui do futebol brasileiro e vou dizer uma coisa para vocês, se vocês me permitem, também no Flamengo. E aí o que acontece? Essa coisa de tal, estamos entrevistando, não sei o que, aquela coisa toda, a gente tem que bancar o técnico logo. A temporada, né, ela vai começar no final de janeiro para o Flamengo, e a importância de anunciar logo um técnico passa também pela questão da própria preparação física. Quando a gente olha para os nomes que estão sendo sondados hoje para chegar no Flamengo, a gente percebe que são técnicos aí, alguns que têm ali uma certa semelhança no jogo, mas as posturas dos técnicos, inclusive que leva para campo também posturas de jogadores, a postura da equipe dentro de campo, são diferentes de um para outro, né? Muda um pouco de um técnico para outro, muda muito de um técnico para outro. Isso significa que a preparação física também precisa estar de acordo com as ideias de jogo do técnico. Aliás, isso é amador aqui no Brasil, né? É amador, é primário isso, né? Que a preparação física precisa também levar em consideração as ideias de jogo, a forma como o treinador da equipe faz os seus treinamentos, tudo isso deveria ser feito. Só que ninguém entende isso, ninguém leva em consideração que a preparação física tem que estar atrelada também à forma como o treinador faz os treinamentos tático-técnicos da sua equipe também. E quanto mais o Flamengo demora para anunciar um técnico, menos a gente vai ter uma preparação física adequada à forma como a equipe vai jogar. Por isso é muito importante apresentar logo um técnico. Além disso, o técnico precisa chegar logo para quê? Para que o Flamengo, para que ele participe de certa forma, não comandando tal como se pensa, tal, mas dando pitacos importantes sim. Sobre quais são os jogadores que vão permanecer na Gávea. O Flamengo precisa de reforços? Quais? Isso tudo também precisa ser determinado logo, mas os caras parecem que não conseguem ter velocidade para ter ação. Né? Por exemplo, contratos no Flamengo. Diego Ribas deve continuar no Flamengo? Ainda divide algumas opiniões. Na minha opinião, não deveria. O Flamengo precisa dar adeus para alguns jogadores. O Flamengo precisa se reformular, sim, né? E dar adeus para alguns jogadores que já serviram de certa forma em alguns momentos, mas que o custo-benefício hoje já não é tão interessante assim para o clube. O Flamengo deveria, por exemplo, seguir, com um goleiro, né? O Diego Alves, para mim, não deveria. O Flamengo está demorando, deveria ir no mercado buscar um ótimo goleiro. O Flamengo tem condição de buscar um dos melhores goleiros da América do Sul. Pode, por exemplo, desbancar o Andrada, que está jogando no México. Pode trazer ex-goleiro do Lanús e também do Boca Juniors. O Flamengo pode buscar o extraordinário Graterol, né, que joga no América de Cali. O Flamengo pode buscar o Monteiro do Tolima. O Flamengo pode buscar grandes goleiros aí que tem na América do Sul, né, mas fica insistindo com o Diego Alves. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica? Mas tem o Hugo também. O Hugo é promissor, mas ainda não é confiável para a gente entregar titularidade para o Hugo. Então precisa ir atrás de um goleiro. Diego Alves não é esse goleiro. O que o Flamengo deve fazer com o Davi Luiz? Para mim tem que transformar o Davi Luiz em zagueiro. Um zagueiro para o setor esquerdo. Numa linha de 3, por exemplo, esse jogador, Davi Luiz, acho que ele sobraria. Em tese, ele sobraria. Eu acho que tem uma questão para melhorar nesse quesito de ser o último homem, porque não é tão simples você colocar um cara para zagueiro, um cara que é volante, um cara que é lateral para zagueiro e achar que ele vai funcionar. Mas isso pode ser construído. Sabe qual é a questão interessante nesse caso para o Luiz, né? O Felipe Luiz, no caso, né? Estou falando do Felipe Luiz, né? Qual é a importância disso, né? É que dá para construir isso, dá para construir essa visão de último homem para o Felipe Luiz. Por quê? Porque ele sobra, né? Sobra nele inteligência tática e inteligência também para leitura do jogo. Jogadores assim conseguem se adaptar melhor e mais rapidamente a outras funções. Por isso ele poderia perfeitamente ser utilizado como um zagueiro, né? Ou em último caso até mesmo como volante. Acho que com volante seria até mais fácil de construir como volante, um volante ali para trabalhar, por exemplo, aquela bola, limpar o jogo ali na saída, fazer aquele primeiro passe muito bom, fazer também alguns passes mais médios, também seria um volante excelente, mas não dá para ele, por exemplo, ser lateral esquerdo. Então nesse caso o Flamengo precisa pensar a contratação de um lateral. Qual? Precisa determinar qual é o técnico tal, o que vai fazer com esse jogador para buscar ou não um lateral esquerdo, né? O Flamengo precisa se livrar de jogadores bombas aí como Bruno Viana. O que Bruno Viana vem fazer no Flamengo, gente? O Flamengo ainda tem jogadores ali, né, que de vez em quando aparece, né, como, né, o volante paraguaio ali também, né, que eu nunca achei. Quando ele foi contratado, por exemplo, falaram que ele seria um substituto ali naquela ocasião para o Cuilhá. Eu falava, não é esse jogador. Nunca foi e nunca vai ser. O Flamengo ainda paga um salário bem razoável para esse jogador. Qual é a lógica disso?
O que o Flamengo quer, por exemplo, com um jogador como Everton Ribeiro, que não jogou nada nessa temporada, absolutamente nada. Né? Vale a pena continuar com esse jogador? Qual é o custo-benefício? Porque senão tem outros bons meias espalhados pela América Latina que o Flamengo tem que buscar. Né? Ou buscar um jogador para fazer, por exemplo, ali para disputar com ele, para que ele não fique numa situação tão confortável, o cara não joga nada e é titular absoluto do Flamengo, tá errado. Tem que buscar alguém para substituí-lo, ou pelo menos para fazer ali uma espécie de sombra para ele, para pressioná-lo a jogar bem, porque ele não tá bem. Né? O Flamengo precisa ainda buscar um substituto para o Arrascaeta, ou um jogador para atuar, talvez, junto com ele. Né? O Flamengo precisa, talvez, ainda de um jogador rápido para jogar do outro lado oposto do Michael, por exemplo. O Flamengo tem muitas coisas para fazer, tem muitas ações para praticar, mas os dirigentes ficam demorando demais, gente. É uma demora incrível, a anestesia continua na Gávea, esses caras continuam encastelados, achando que não tem problema nenhum no mundo, achando que tá tudo bem com o Flamengo. Não tá tudo bem com o Flamengo. Não está tudo bem com o Flamengo. Deveria ser um motivo de uma grande revolução no clube o fato de que o Mengão terminou a temporada de 2021 sem nenhum título importante. Parece que isso não fez nada, não abalou nada ali no clube. Deveria abalar. Então tem que reformular imediatamente, tem que pensar alguns jogadores se vão ficar ou não, mas tem que buscar o técnico imediatamente, meus amigos. Imediatamente. Não dá para ficar nessa demora. O Flamengo está perdendo tempo, está perdendo inclusive treinamento, está perdendo, por exemplo, perspectivas, está perdendo, por exemplo, oportunidade de mercado. Por quê? Porque não determinaram ainda qual vai ser o técnico. Entende? Então é muito importante que isso seja feito o mais rápido possível, assim também como né, a renovação ou não, continuidade ou não, de alguns jogadores do elenco do Flamengo. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo, meus amigos, minhas amigas. Até o final.